Menino testemunha grande experiência com Deus. E a cantora gospel Bruna Carla diz que Jesus está voltando e não temos que nos preocupar com cancelamentos. Ela afirma ainda que nascemos para agradar a Deus. Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Peço para nos apoiar, deixando seu like, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa e se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Um menino de 9 anos relata experiência emocionante com Deus. Grande testemunho de alerta e despertamento para a Igreja de Cristo. Confira. Oi irmãos, eu sou o Kevin, eu tenho 9 anos e eu vou explicar algo que aconteceu ano passado. Ano passado, quando eu tinha 8 anos. Ok, vou explicar. Eu tava dormindo, mas como aqui em casa Sobrar tem escada. Então daí eu desci, aí eu caí da escada. E daí aí eu morri. Só que daí eu levantei do meu corpo e olhei, daí eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu falei assim, será que eu morri? Aí tá. Aí eu olhei lá pro céu. Aí, o que aconteceu? Apareceu uma visão branca, tudo branco, e aparecia Jesus. Mas os irmãos vão me perguntar, como que eu via Jesus? Irmãos, ele não tinha rosto, era tudo iluminado o rosto dele. Ok. Aí eu vi uma igreja e um mar transparente do lado da igreja. Aí tá, eu fui olhar o mar transparente e eu vi, ele era muito bonito. Daí eu fui lá na igreja, certo? E quem estava com você? Todos os profetas. Moisés, só que daí os irmãos vão me perguntar assim, como que você sabia que eram eles? Por causa que não conversava falando assim do jeito que a gente tá. Eles conversavam pela mente. Isso que foi o mais interessante, ele chamava pelo nome. Aí lá eu via minha mãe, meu pai e alguns parentes meus, mas o resto eu não via. Só que daí Jesus me falou assim, Kevin, não é essa hora ainda. Pode voltar. Aí eu vi uma vez. Kevin, quando estava tendo culto lá, que você viu as pessoas, aí Jesus, você contou pra mãe que estava acontecendo um culto, não é isso? Aí Jesus começou a chamar alguns profetas. Como que foi? Conta pro pessoal. Ele chamou Moisés, ele chamou Isaías pelo nome. Pra fazer o quê? Pra ir pregar. Irmãos, só que daí eu também via eu vi lá embaixo no chão, eu vi o mundo todo que estava acontecendo. Aí, só que daí Jesus falou, não é a hora sua hora de morrer ainda. E o que mais que você via no céu? O que mais que você via atrás de Jesus? Quando você falou que você olhou e tinha como se fosse uma casa, como se fosse um lugar bem grande, que você via mais pessoas ali, né, sentado. Como que foi? Aquele lugar, eu tava ali, daí quando eu saí da igreja, eu fui pra lá. Aí o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, irmãos, aí eu vi que tinha várias pessoas sentadas, era como um paraíso ali. Ali ninguém tinha dor. Ali era vários lugares que todo mundo dividiu o que tinha. Aí depois, quando começou o culto, né, você falou assim que Jesus começou a chamar alguns profetas pelo nome, né, filho? Aí depois Jesus te levou para esse lugar onde você via essas pessoas, né, sentadas como se fosse em cadeiras, né? Aí depois Jesus falou para você que não era a hora ainda, né? Conta pro pessoal. Daí Deus falou para mim, Jesus falou para mim que não era a hora ainda.
de eu morrer. Aí eu meio que eu voltei pro meu corpo, aí eu me via caído no chão, na escada. E o seu espírito? E o meu espírito tava lá e meu espírito tava em cima do corpo. Então, irmãos, daí eu voltei, era hora, porque tinha muita coisa para fazer ainda. E daí? Continua pro pessoal entender o que mais aconteceu. Desci e contei para minha mãe o que tinha acontecido. Gente, olha, eu confesso que na hora eu fiquei um pouco assim, assustada. Por quê? Porque eu falei assim, ele deve ter sonhado, né? Só que ele começou a chorar, ele começou a ficar desesperado, começou a chorar e começou a falar assim, mãe, não foi um sonho. Eu caí da escada e eu morri. E Jesus veio me buscar. E quando eu subi com Jesus, eu vi como que era o céu e vi tudo isso acontecer. E irmãos, pessoal, assim, pasmem, eu fiquei um pouco assim assustada com a riqueza de detalhes com que ele contou, o que ele tinha vivido, o vivenciado ali. Aí eu falei assim, Kevin, você não sonhou? E ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falar pra mim assim, mãe, acredita em mim, eu não sonhei, eu sei o que é um sonho. Eu não sonhei. Quando Jesus mandou eu voltar pro meu corpo, pro meu espírito, pra minha alma voltar pro meu corpo, aí foi que eu fui pra cama dormir e depois eu levantei e acordei normal assim do sono que eu tinha dormido pra comer alguma coisa. Mas eu já tinha caído da escada e eu já tinha voltado. Depois, quando eu acordei, que eu voltei pra cama, que eu comecei a dormir de novo. Aí eu falei assim, mas será, Kevin? Ele falou assim, não, mãe. Ele começava a chorar, gente. Ele começava a chorar, desesperado. E falando assim, mãe, eu morri e voltei de novo. E ele ficou meses com isso na cabeça. E todos os dias ele voltava a falar, mãe, eu vi Jesus. E teve um episódio que aconteceu, a gente tava no carro e tava acontecendo, e o Kevin tava no banco de trás, e o meu esposo dirigindo o carro e eu ali na lateral, no banco do passageiro, e daí começou a acontecer algumas coisas no céu. E o Kevin começou a contar, e tudo que acontecia, ele começava a contar com riqueza de detalhes, ele falava, não mãe, é assim mesmo, porque Jesus mostrou, é assim mesmo. E como foi um pouco antes da pandemia, gente, a gente estava prestes a fazer uma viagem para o Maranhão. E quando a gente foi para essa viagem, logo depois veio a pandemia. Aí o Kevin falou assim, mãe, quando eu vi Jesus, e eu começava a perguntar para ele, mas como que é Jesus? Ele falava, mãe, não dá para ver o rosto dele, né, filho? Como que você falou? O que aconteceu? O que acontecia quando você tentava olhar? Quando eu tentava olhar, meus olhos doíam. Ele falou assim, mãe, não tem como olhar para a face de Jesus, não tem como olhar para o rosto de Jesus, porque meu olho ardia, queimava demais. E quando a gente estava voltando do Maranhão, bem no final da tarde, e aquele reflexo do sol estava muito forte no carro. Aí ele falou assim, mãe, tenta olhar para esse sol. E eu tentei olhar, mas eu não consegui, né? Aí ele falou assim, mãe, quando eu vi Jesus, foi assim. Meu olho ardia, eu não conseguia ver Jesus. Era mais brilhante que o sol. Era muito mais forte que o sol. E eu fiquei assim, na hora a gente fica um pouco, né, assustada. Aí ele começou a falar assim, mãe, e a senhora sabia, mãe, que tá perto de Jesus voltar? Jesus falou assim que não era a hora ainda de eu ficar lá, porque tinha algumas coisas ainda para fazer na terra. Mas Jesus falou que já estava próximo e que viria dos céus os cavaleiros. A cantora gospel Bruna Carla, conhecida por grandes sucessos como Advogado Fiel, entre outros louvores, ela afirma que nascemos para agradar a Deus. Diz também que Jesus está voltando. Mas antes de continuarmos com o vídeo, peço para nos apoiar, deixando seu like, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa e se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Fique agora com esse grande recado de Deus com a cantora Bruna Carla.
Não desmerecendo a doença na alma, a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, são doenças seríssimas e graves que precisam ser tratadas, mas que muitas das vezes começam porque a nossa mente está muito nessa terra, porque a nossa mente, não são todos os casos. Alguns casos são pessoas que passaram por alguns traumas, por algumas decepções, por alguns baques da vida, mas algumas doenças começaram porque as pessoas estão tão preocupadas em agradar o ser humano. As pessoas estão tão preocupadas de serem aceitas. Num tempo de cancelamento, eu fico até arrepiada. Esse é um tempo que as pessoas estão tão preocupadas em agradar o outro. Você se sente assim, impressionado em ter que agradar todo mundo o tempo inteiro? Você não nasceu para agradar as pessoas o tempo inteiro. Para com isso. Você vai ficar doente. Se você pensar que você tem que ser aceito por todo mundo e que você vai ficar doente. Essa é a resposta que eu tenho para você hoje. Para com isso. Você tem que agradar o coração de Deus. Gente, sério, eu falo com vocês, eu fico arrepiada. E não é de frio, não. Eu fico arrepiada da presença de Deus. Você tem que entender que você não nasceu para isso. Você nasceu para agradar o Senhor. Eu amo estar perto de pessoas que querem Deus acima de tudo. Sabe, que não estão preocupadas com o que as pessoas vão pensar, mas que estão preocupadas em amar a Deus acima de todas as coisas. Você não nasceu para ser aceito por todos. A palavra diz que por amor ao Evangelho nós seríamos entregues à morte. Você tem noção do que é isso? Só que hoje em dia as pessoas estão confundindo as coisas, sabe? Esse é o tempo que estamos vivendo, que é isso, gente, é levantar para nos posicionarmos. Toma posse disso. Se você está sendo perseguido, se você está sendo deixado de lado por causa do Evangelho, então você está fazendo a coisa certa, sabe? O que eu peço ao Senhor nesse tempo, olha só, se vocês vão me entender, o que eu peço ao Senhor nesse tempo é que o Senhor nos dê graça e sabedoria de nos posicionarmos, de confrontarmos esse mundo e termos amor, transbordarmos de amor. Sabe, é ter isso, é ter a sabedoria de Deus para entrarmos em lugares aonde o Senhor vai nos colocar e entrarmos com sabedoria e com autoridade. Vocês estão entendendo? E o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode nos dar sabedoria, autoridade e não estarmos ali para vivermos igual a todo mundo, mas brilharmos a glória de Deus com sabedoria e com amor. Então, se levante. Estão te perseguindo, estão te caluniando. Você está chorando por amor ao Evangelho? Ô amigo, é isso. Se levante, agradeça ao Senhor. Sabe, olha para o alto e diga: Senhor, me dá forças, me fortalece. Sabe, e é isso. Em nome de Jesus, o Senhor está voltando.